Tanto se fala nesses bitcoins, mas realmente você sabe o que são eles? Eu mesmo tinha muitas dúvidas no início do que era Bitcoin. Então eu preparei esse vídeo para te explicar de forma simples e objetiva o que são Bitcoins, blockchain, e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar como eu invisto o meu dinheiro em criptomoedas. Fala investidores e investidoras, eu sou Wesley Martins e esse é o Se Torne Investidor. E hoje vamos entender juntos o que é o Bitcoin e o blockchain e no final vou explicar como eu invisto o meu dinheiro em criptomoedas e como eu utilizo eles para proteger o meu dinheiro. Mas antes de começar, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso vai ajudar muito o crescimento do canal, principalmente se você gosta desse tipo de conteúdo de educação financeira. O Bitcoin ele é uma moeda digital e ela não precisa de intermediários, ou seja, você pode transferir bitcoins diretamente para outra pessoa sem precisar de um banco e também isso não vai ser fiscalizado pelo governo. E o criador do Bitcoin foi o Satoshi Nakamoto, e a principal ideia dele era criar uma moeda dentro de um sistema descentralizado, ou seja, um sistema que ele é como se fosse uma rede, como se fosse uma grande teia de aranha, onde várias partes contribuem para o crescimento dessa rede. Então ele não é centralizado em apenas um banco. Por exemplo, se você vai depositar o seu dinheiro em um banco, esse dinheiro vai para o banco e fica armazenado nele. Ou se você vai fazer transferências, o seu dinheiro vai para o banco e o banco envia para outra pessoa. No caso de uma rede descentralizada, o seu dinheiro já pode ir diretamente para outro usuário sem precisar passar por alguém, seja governo ou seja por uma pessoa. Então é muito mais simples de você ter transações e você não tem essa questão burocrática. E aí você deve se perguntar, será que isso realmente é seguro? Todo sistema descentralizado, por mais que ele possa parecer inseguro porque você não tem alguém regulamentando ou alguém colocando várias regras, ele se torna seguro porque todas as partes dessa rede, elas contribuem para a segurança dela. Então cada usuário, cada um que utiliza essa rede descentralizada, ele tem a mesma autonomia e ele consegue fiscalizar o que está acontecendo dentro da rede. Então isso fica muito mais seguro porque você não depende de uma só decisão e você tem várias partes ali controlando se para aquela rede dar certo ou não. Então é muito mais fácil para você se sentir seguro dentro de um sistema descentralizado. Para você entender melhor, o Bitcoin é um pouco diferente da nossa moeda convencional. Um Bitcoin não é, por exemplo, R$1. Um Bitcoin ele pode ser fracionado em até 1 milhão de vezes. Então é bem comum você ver pessoas comprando 0,00001 Bitcoin. Isso quer dizer que é uma pequena fração de um Bitcoin inteiro. Então um Bitcoin equivale a 1 milhão de satoshis. Satoshi seria o tipo de centavos do Bitcoin. Então quando você vai comprar um Bitcoin, você provavelmente vai gastar muito. Hoje o Bitcoin está valendo em torno de 42 mil reais. Então se você quiser comprar um Bitcoin inteiro, você vai ter que ter 42 mil reais para desembolsar. Só que você pode comprar pequenas frações, ou seja, comprar satoshis. Então se você compra um satoshi, você vai pagar uma fração de 1 milhão de bitcoins. Então, em vez de sair 42 mil, vai sair R$4 mais ou menos, alguma coisa bem parecida dessa conta. Então você consegue investir em bitcoins com pouquíssimo dinheiro. E acredito que você deve estar pensando como funciona esse sistema descentralizado do Bitcoin, como que é negociado, como é registrado tudo isso, quem está por trás dessa rede. Então eu vou explicar de forma bem simples. A rede do Bitcoin, onde é negociado ele, ela é um grande ecossistema. Então, ela é composta das pessoas que fazem as negociações e as pessoas que estão trabalhando para essa rede continuar crescendo. As pessoas que estão trabalhando dentro dessa rede, nós chamamos de mineradores. Você já vai entender por que o nome é mineradores. Primeiramente, é mineradores porque o Bitcoin ele tem um número limitado de quantidade da moeda. Ou seja, o Satoshi Nakamoto ele criou 21 milhões de Bitcoins. Então o Bitcoin ele já tem um valor determinado. Então o máximo de Bitcoins que podem ser conquistados dentro da rede são 21 milhões. Ou seja, ele é bem parecido com o ouro, com a prata, que são metais escassos. Uma hora o ouro vai acabar, uma hora a prata vai acabar. Ou seja, o Bitcoin também é uma moeda deflacionária. O que é uma moeda deflacionária? É uma moeda que ela não tem tendência de perder o valor. Igual, por exemplo, o real, o dólar, que com o passar do tempo a inflação vai desvalorizando a moeda. Na verdade, ele acaba se valorizando com o tempo devido à escassez. Quanto mais pessoas procuram um determinado produto que tem uma pouca quantidade, que ele não vai suprir essa demanda que está sendo exigida, ele aumenta de preço. Da mesma forma é a moeda. Se muitas pessoas estão procurando aquele minério, aquela moeda, e ela tem uma escassez, ela tem uma quantidade limitada, esse valor sobe mais. Então a tendência a longo prazo é o Bitcoin crescer muito mais. Por isso o Bitcoin
Bitcoin ele é comparado com o ouro, eles chamam que é o ouro digital. Por isso que os mineradores são chamados dessa forma. As pessoas que trabalham dentro da rede procurando Bitcoins, elas são chamadas de mineradores, como se elas estivessem procurando ouro. Agora, para você entender o que esses mineradores fazem, isso vai fazer com que faça todo sentido essa rede. Basicamente, eles trabalham com grandes computadores que têm um índice de processamento muito grande, e esses computadores ficam resolvendo problemas matemáticos. Quais problemas matemáticos são esses? Toda vez que você faz uma transação de Bitcoin, ou seja, se você vender Bitcoin para alguém ou comprar Bitcoin de alguém, essa transação ela é mandada para a rede. Ela é mandada em forma de algoritmo. Então ela é registrada em um bloco, que a gente chama de blockchain. O que é o blockchain? Ele é um livro de registro, é como se fosse aquele livro do cartório que você assina, e fica registrada a sua transação. Ele fica registrado nesse bloco durante 10 minutos, ou seja, esse algoritmo fica 10 minutos disponível para as pessoas que estão na rede resolverem ele. Então os computadores vão começar a trabalhar ali na rede para resolver esse algoritmo. A partir do momento que algum minerador resolve esse problema, essa transação ela é validada, ou seja, ela é confirmada no sistema e ela vai para o livro de registro, que é esse blockchain. E ela vai ficar registrada. A partir do momento que esse minerador confirmou a resolução do problema, ele vai ganhar uma comissão, ou seja, ele vai ganhar uma pequena quantidade de satoshis em troca dessa resolução de problema. Então, além de você ter feito a transação, tem alguém ganhando isso dentro da rede. E aí, a partir do momento que foi validado isso, é fechado esse bloco e aí depois abre um novo bloco com novas transações. Então essas transações antigas elas vão ficar guardadas dentro da rede de forma também criptografada. Então, por exemplo, como a cada 10 minutos tem um novo algoritmo sendo gerado, é muito mais seguro e a proteção para um ataque hacker, por exemplo, é muito maior, porque além dessa rede já ser protegida e toda hora ter uma renovação de algoritmo diferente, para um hacker, por exemplo, atacar essa rede do blockchain, ele vai ter que resolver todos os algoritmos de toda a história. Então imagina, a cada 10 minutos sendo criado um bloco diferente, com um algoritmo diferente durante anos. Então é uma rede extremamente segura devido a essa proteção. E como são vários computadores diferentes e precisa ter uma validação de mais de 51%, ou seja, mais de 51% dos computadores da rede precisam validar essa informação, um hacker, por exemplo, ele teria que ter mais de 51% dos computadores do mundo que estão dentro dessa rede para poder resolver esse problema do blockchain e poder atacar a rede, por exemplo, e deixá-la mais frágil. Então o risco é muito menor. Tem um risco, mas é um risco menor. Da mesma forma que poderiam atacar o sistema do governo e dar algum problema, ou atacar o seu próprio banco e roubar a sua conta bancária. Isso a gente corre sempre. Só que o Bitcoin tem essa segurança maior devido a essa proteção e esses cálculos são feitos de forma bem complexa e é bem difícil de furar essa defesa. Então isso aqui é só para você entender como funciona esse ecossistema do Bitcoin. Mas o que você precisa entender é que o Bitcoin ele tem uma segurança porque é uma rede, então são várias pessoas fiscalizando as transações, então tem vários computadores ali validando o que é feito dentro do sistema e tudo isso é registrado dentro de um local central dentro da rede que é o blockchain. E é uma moeda digital, então você pode negociá-la sem precisar ter uma intermediação. Aí você deve se perguntar, mas o dinheiro que eu transfiro no banco, ele também é digital, eu consigo transferir de forma digital? Sim, só que a diferença é que o banco está intermediando isso e o governo está fiscalizando. Já o Bitcoin não, você tem a liberdade de poder fazer isso diretamente. Agora você deve pensar, qual é a vantagem de utilizar um dinheiro que não é fiscalizado pelo governo ou que não tem um banco intermediando? Isso te dá uma maior liberdade de poder de compra e de venda, ou também de você ter um controle maior sobre o seu dinheiro em momentos de crise. Então imagina um país em crise, por exemplo, no caso da Venezuela, onde a moeda ela perdeu o valor de uma forma absurda e as pessoas que tinham dinheiro no banco, investimentos, acabaram perdendo tudo. Isso aconteceu principalmente porque o dinheiro estava preso dentro de bancos e do sistema do governo. Já estando dentro de um sistema que não tem um dono específico, que não tem um governo controlando tudo, você tem uma liberdade de poder proteger o seu patrimônio. Então, em momentos de crise, quem tem bitcoins tem uma certa vantagem, porque esse dinheiro ele não está vinculado ao seu dinheiro do banco, ele está dentro de uma carteira digital, dentro de um ambiente protegido. Então agora você entendeu o que é o Bitcoin. Então o Bitcoin é uma moeda digital que você pode fazer transações sem intermediação de alguém e você sabe que ela faz parte de uma rede segura e descentralizada, onde tem várias pessoas fiscalizando isso ao mesmo tempo e tudo isso é registrado dentro de um sistema central
que é o nome blockchain, que é como se fosse um livro de registro. Agora, para você comprar bitcoins, como que você pode fazer? Hoje existem corretoras que negociam bitcoins, então você pode entrar em um site de uma corretora de bitcoins e assim você fazer suas compras e vendas e negociações como se fosse uma bolsa de valores, só que lógico, um pouquinho mais variável do que a bolsa de valores. E também você pode comprar de outras pessoas. É só você abrir uma carteira digital, e essa carteira digital que vai ter um código, você pode receber bitcoins através dela. E o legal dessa carteira digital é que você pode salvá-la dentro de um pendrive. Então você pode pegar o seu código do Bitcoin quando você recebe ele e salvar dentro de um pendrive, por exemplo. Só que se você perder a senha e o pendrive, pode ser que você pegue essa Bitcoin. Então uma forma que você pode utilizar são as corretoras. Mas lembrando que a corretora também tem riscos igual a corretoras de valores, só que é uma forma facilitada, não tão complicada de você mexer. Você vai ali, transfere o seu dinheiro em reais ou no dinheiro na moeda que você tem e ele já faz a conversão para bitcoins e você já pode fazer as negociações. E a outra forma é você ser um minerador de bitcoins, só que para isso você vai precisar gastar um pouco mais de dinheiro para ter um computador com super processamento. Então a maioria das pessoas não escolhe essa opção devido a ter um investimento ali mais alto. Agora, para você entender, dentro dessa lógica sobre a proteção de patrimônio, de você ter uma valorização do Bitcoin devido a ele ter uma escassez, ele ser limitado a 21 milhões de Bitcoins, foi visando esses pontos que eu decidi colocar o Bitcoin dentro da minha carteira de investimentos. Só que lógico que eu pensei de uma forma estratégica. Como o Bitcoin ele é uma moeda muito volátil, ou seja, ele varia muito. Uma hora ele está lá em cima, 45 mil, outra hora ele está lá embaixo, 28 mil reais cada Bitcoin. Então você tem um risco de perder muito dinheiro. Às vezes você pode comprar ele um preço e ele cair bastante. Então o que eu faço? Eu limito a minha exposição no Bitcoin. Então eu coloco uma pequena parte da minha carteira. Geralmente eu coloco 5% do valor da minha carteira em Bitcoins. Porque se esse Bitcoin subir muito, eu vou ganhar dinheiro. E se ele cair bastante, eu não perco tanto dinheiro porque eu tenho uma pequena parte dos meus investimentos ali. Então é uma forma de você se expor aos poucos e não correr tantos riscos. E também é uma forma de me proteger de crises, por exemplo. Numa crise onde a bolsa de valores, a renda fixa vai sofrer bastante, geralmente os bitcoins vão ter uma tendência a aumentar mais, porque ele é considerado um investimento antifrágil. Antifrágil é algo que se beneficia com o caos. Ou seja, quando tudo está dando errado, aquela coisa ela se valoriza. No caso do Bitcoin é a mesma coisa. Se a bolsa de valores cair muito, a renda fixa também e a economia sofrer um colapso, muitas pessoas vão recorrer ao Bitcoin como moeda de troca. Isso vai valorizar mais ainda a moeda, porque como ele é uma moeda escassa, tem poucas quantidades de Bitcoin disponíveis, as pessoas vão querer muito, então os vendedores vão aumentar mais o preço. Então quem tem Bitcoin vai se beneficiar, então uma parte da minha carteira vai subir junto com essa maré, mesmo estando dentro de uma crise. Então eu penso dessa forma, de uma forma estratégica. Dentro do mundo de investimentos, eu vejo o Bitcoin como uma forma de reserva de valor, que é você fazer uma proteção do seu patrimônio em momentos de crise. Então, por esse motivo, eu escolhi o Bitcoin como uma das formas de investimento para proteção em momentos de crise. Mas existem pessoas que fazem trade ou fazem especulação com o próprio Bitcoin. Tem pessoas que compram e vendem Bitcoin, geralmente compra mais barato e vende mais caro para ganhar com essas diferenças. Só que o risco é muito maior porque o Bitcoin é uma moeda muito volátil. Ela muda de preço constantemente de uma forma muito brusca. Então isso pode afetar muito, então você precisa ter muito emocional para isso. Então eu recomendo para você que é iniciante no Bitcoin, começar aos poucos, no máximo 5% da sua carteira. Primeiro estude sobre isso aqui só foi um vídeo introdutório para você entender de forma simples o que é Bitcoin, mas planeje bem antes de você começar a investir, veja mais vídeos, estude sobre o assunto, e aí depois você começa a comprar os seus primeiros Bitcoins. Mas lembre-se que não é um bicho de 7 cabeças, basicamente é a moeda digital, que ela está dentro de um sistema descentralizado. Basicamente é isso, e é seguro, não tem tantos riscos como o pessoal fala. Realmente é uma rede bem complexa, então esse grau de complexidade é tão grande que até para um hacker é difícil quebrar uma rede dessa, mas cabe também a você tomar a sua decisão e ver o que é melhor para você mesmo. E se você quer conhecer mais sobre investimentos, entender como investir melhor, eu preparei uma sequência de vídeos para você, então vou deixar no link aqui em cima para você assistir depois. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e me acompanha nas redes sociais para acompanhar todos os conteúdos sobre educação financeira e investimentos. E te espero no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.